Fala pessoal, tudo bem? Saulo Formiga aqui de novo na área, ó, para fazer um gol junto com vocês. A gente tá de olho no Enem, tá de olho na UEMA e, claro, para você que está no terceirão, de olho no terceiro ano. Cada questão aqui é necessária para a tua vida escolar. Então, sem delongas, vamos começar. Olha o que diz essa pergunta. Ela traz aqui uma revista europeia e ela diz o seguinte, ó, o sumiço dos bebês. Ela é de 2004, faz tempo, mas ela está muito atual. Para um número cada vez maior de países, o problema não é ter gente demais, mas ter gente de menos. Você vai lembrar do Portugal, da Espanha, do próprio Estados Unidos em alguns estados, da Inglaterra, da Holanda. São países que sofrem com uma baixa natalidade. Se você tem baixa natalidade, significa dizer que eu tenho poucas crianças. E no futuro bem próximo, poucos adultos. Adulto é mão de obra para o mercado. E se faltar mão de obra para o mercado, a economia vai pagar o preço. Então veja, apresente os principais problemas resultantes da diminuição da taxa de natalidade em alguns países desenvolvidos com a redução da taxa de natalidade. Eu acho até que na primeira explicação de cara eu já comecei a te dar parte da resposta. Então assim fica mais fácil, mais direto, não é mesmo? Olha só, item 1. Como tem itens, você já sabe que você vai ter que marcar lá na frente aquilo que é verdadeiro. Então veja, aumenta a proporção de pessoas idosas na estrutura da população, com consequente aumento dos gastos previdenciários. Pessoal, se você pegar um país rico e um país pobre, quem tem mais filhos? Em média, os países pobres. Por quê? Porque falta qualificação técnica, falta conscientização. E aí a consequência é uma gravidez não desejada. Se você vai para os lugares mais pobres, você vai ver pessoas que têm 5, 6, 7, 8, 10 filhos. E não é porque ele queria, porque senão a gente vai exigir um nível de consciência para uma pessoa que não a tem, tá? É uma irresponsabilidade, mas também uma ausência de estrutura educacional, tá bom? Uma estrutura educacional completamente frágil. Então veja, se eu estou dizendo bem aqui na questão que está sumindo os bebês, é porque o nível de desenvolvimento humano desses países é muito alto. E as pessoas têm pleno conhecimento e consciência de que ter filhos é um investimento muito alto. E aí eu vou chegar pertinho aí, ó. Olha para mim. Você sabia que no Brasil, o custo médio de um filho, é de aproximadamente R$900 mil? Isso do 0 aos 18 anos. R$900 mil. Isso se você considerar a vida de uma pessoa muito humilde. Na classe média, isso pode chegar a R$1,5 milhão até os 18 anos. E se você for da classe mais abastada, de uma classe mais rica, isso pode chegar a 4 milhões até os 18 anos. Olha a variação, de 900 a 4 milhões. Então, se eu tenho consciência, eu vou ter menos filhos, porque isso significa menos investimento, menos gasto. Então, nesse caso, aí o item 1 está verdadeiro. Países desenvolvidos são desenvolvidos não só pelo poder econômico, mas, sobretudo, pelo desenvolvimento humano que possuem. Então, o item 1, verdadeiro. 2. Ocorre a redução do número de jovens no mercado de trabalho, com consequente necessidade de importação de mão de obra do exterior. Pessoal, cola comigo. Se a gente não está tendo filhos em número suficiente para atenuar a balança econômica entre necessidade de mão de obra e gente que se aposenta, lembra que tem uma reposição. Se as pessoas estão envelhecendo e estão aposentando em maior número do que os jovens estão envelhecendo e se tornando adultos, vai faltar gente para trabalhar. E se falta gente para trabalhar, quem vai pagar imposto para conceber as aposentadorias? Sim, porque eu estou trabalhando, estou aqui trabalhando, e o meu trabalho faz com que eu pague imposto. E o imposto que eu pago vai ajudar a pagar a aposentadoria da sua avó, da minha avó, das pessoas que têm os seus benefícios. Então é como se fosse uma mão lavando a outra, né? Os mais jovens pagando as aposentadorias dos mais velhos. Só que isso precisa manter uma balança positiva, mais adultos e menos idosos. Se a gente está envelhecendo e tendo menos filhos, vai faltar mão de obra, concordam? Aí esses países eles estão importando essa mão de obra, está vindo do exterior, a migração está aumentando. Só que isso, muitas vezes, pode gerar tensões internas. Você viu o caso do Vinícius Júnior? Eu estou falando de futebol, que por mais que você não queira lembrar, é uma relação de trabalho. Ele está lá trabalhando, jogando bola na Europa. Só que ele sofreu o quê? Racismo. Vale lembrar que racismo é crime, viu?
Mas nos estádios europeus, isso é clássico, tanto que muita gente duvidou que as pessoas envolvidas fossem punidas. Mas veja, o Vinícius Júnior saiu do seu país e foi jogar bola em outro país, em outro continente. É uma mão de obra estrangeira com etnia distinta e sofre as consequências disso. Dessa relação polêmica entre culturas distintas. Então, uma das consequências dessa migração é o que a gente viu com o Vinícius. Sofrer com as tensões étnico-raciais ou simplesmente nas questões discriminatórias. Então, perfeita aí o item 2, perfeito. 3. O Estado perde simbolicamente o grupo etário que representa o futuro da nação. Quem é o futuro da nação? Os jovens. Se estamos tendo menos jovens, a gente está perdendo, portanto, aquela simbologia do futuro da nação. Então, 1, 2 e 3, certeiro. Eu tenho certeza que isso foi claro para vocês e a gente marcou um golaço. Letra E é a resposta correta, beleza? Vamos junto.